esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, chegamos ao quarto domingo da Páscoa, desse tempo em que o nosso coração se alegra na graça do Cristo ressuscitado. E o quarto domingo da Páscoa é tradicionalmente conhecido pela liturgia da Igreja como o Domingo do Bom Pastor. Nesse domingo, nós somos convidados a rezar pelo nosso Papa, pelo nosso Bispo, pelos nossos padres, pelas vocações sacerdotais, porque esses são os pastores que Deus colocou à nossa frente para nos conduzir até Deus. E esse domingo do Bom Pastor, nós também somos chamados a nos questionar a seguinte situação. Pergunto a vocês: vocês são ovelhas de Cristo? Você se sente uma ovelha de Cristo? Quem acha que sim, levanta a mão. Tá, pode baixar. Quem acha que não, levanta a mão. E quem não acha nada, levanta a mão. Para sermos ovelha de Cristo, Jesus no Evangelho de hoje nos ensina 3 atitudes para nós sermos ovelhas de Jesus Cristo. E essas 3 atitudes são 3 verbos que aparecem no Evangelho. Nós sabemos que pela gramática da língua portuguesa, verbo significa ação, ou seja, verbo significa que não é para ficar parado, braços cruzados, esperando as coisas acontecer, mas significa ação. E esses 3 verbos que Jesus coloca no Evangelho hoje são os verbos que descrevem a atitude das ovelhas de Cristo. Então vamos lá, o primeiro verbo que Jesus fala no Evangelho de hoje é: as minhas ovelhas escutam. Primeiro verbo, escutar. Primeira coisa que nós precisamos ter claro é que escutar e ouvir tem uma diferença muito grande de uma coisa e de outra. Ouvir é somente eu escutar os sons. Por exemplo, está tendo a minha voz aqui, mas está tendo alguns ruídos externos que eu estou ouvindo, mas que não está me tirando a atenção. Agora, escutar significa que aquilo que eu estou escutando entra na minha mente, transforma o meu ser e faz eu tomar uma atitude. Então, escutar a Cristo. Se eu sou uma ovelha de Cristo, e graças a Deus eu fiquei muito feliz, a comunidade inteira levantou a mão, é sinal que vocês escutam Cristo. Vocês fazem tudo que Jesus pediu?
Vocês fazem tudo aquilo que Jesus te fala para fazer? Porque se não faz, então não é ovelha de Cristo. Porque para ser ovelha de Cristo, a primeira atitude é escutar. E como nós temos o discernimento, se é Cristo que está falando conosco, ou se é o Ricardinho que está falando com a gente? Como que nós temos o discernimento disso? Como que nós escutamos a Cristo, se por exemplo, nós pegamos a palavra, que é uma coisa muito errada de se fazer, pegamos a palavra e pensa assim, bom, deixa eu ver o que Deus vai falar para mim. Isso aqui eu não gostei não, Senhor, deixa eu ver outra coisa aqui. Também não está bom, não posso fazer isso. Aí vem outra, isso eu vou fazer, isso está fácil. Ou seja, como que você é uma ovelha, ou melhor, como nós, porque eu também estou no barco, como nós somos ovelhas que queremos ser ovelha de Cristo, falamos que somos ovelha de Cristo, mas a hora que o Senhor nos fala alguma coisa, não quero, não é assim, não pode ser desse jeito, eu não aceito, eu não quero isso para a minha vida, não quero que aconteça tal coisa. Ou seja, se nós agirmos assim, nós não somos ovelhas de Cristo. Escutar, nós estamos escutando a Jesus Cristo. O judeu, ele reza 3 vezes a seguinte, ou 3 vezes no dia, a seguinte oração: escuta, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua vida, com toda a tua alma e com todo o entendimento. Mas o mais importante é: escuta, Israel. Nós somos o novo Israel de Deus. Ou seja, serve para nós. Nós estamos escutando o Senhor falar conosco. Nós estamos realmente escutando. Aqui, por exemplo, tem alguns que estão me escutando. Alguns estão ouvindo, porque está com a cabeça lá não sei aonde. Está com a cabeça longe, está pensando no que vai fazer para a janta, está pensando que vai sair daqui e vai correr lá para a festa do trabalhador, está pensando no que vai comprar de lanche. Agora tem uns que não está ouvindo e nem escutando, está dormindo. Ou seja, que ovelha que eu sou, que ovelha que eu estou deixando-se conduzir pela voz de Deus. Eu estou escutando o Senhor. E é engraçado que às vezes a gente reclama, Deus não me ouve. Mas você para escutar Deus? Você para perceber que Deus fala com você, comigo, pelos sinais dos tempos, pelas pessoas? Ou será que a gente está esperando o Senhor descer do céu numa nuvem para vir falar: fulano, é assim que você tem que fazer, fulano, é assim que é as coisas? Não. Pode ficar sossegado que isso jamais vai acontecer. E aí nós temos que pensar: eu preciso, se eu quero ser ovelha de Cristo, eu preciso escutar a sua voz. Porque o que Ele fala, eu sigo, eu faço, eu pratico, eu vivo para alcançar o caminho da salvação. Então já começo a meditar sobre a pergunta: sou ovelha de Cristo? Se eu perguntar agora, acho que já cai uns 50%, porque já não escuta a voz de Cristo. Aí nosso Senhor fala para nós o segundo verbo. O segundo verbo é: eu as conheço. Verbo conhecer. Para nós o verbo conhecer significa saber onde a pessoa mora, o nome completo, o nome dos pais, endereço, o que a pessoa gosta, o que a pessoa faz da vida, quais são os hobbies da pessoa.
todas essas coisas. Quando nós sabemos essas informações de uma pessoa, então nós conhecemos essa pessoa. Só que na Bíblia, o verbo conhecer significa outra coisa. O verbo conhecer significa relação de intimidade. Lembra lá quando o anjo Gabriel foi a Nossa Senhora, disse que ela seria mãe de Jesus, tal? E ela falou: como vai se dar isso se eu não conheço homem algum? Ou seja, como vai acontecer isso se eu nunca tive intimidade, ou falando português claro, se eu nunca tive relação sexual com ninguém? Como que vai se dar isso? Como vai acontecer? Ou seja, Deus nos conhece. Por quê? Ele é o nosso esposo. Mas, além de saber quem nós somos, onde nós moramos, o que nós fazemos, quem são nossos pais, o que nós gostamos, quais são as coisas boas, quais são as coisas ruins que nós fazemos, o dia que nós vamos morrer, Deus sabe tudo isso nós. Só que Ele quer participar da nossa intimidade. E como eu já falei para vocês várias vezes, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é muito educado, muito fino. Ele não força nada. Ou seja, eu tenho que deixar o Senhor participar da minha intimidade. Eu tenho que deixar o Senhor participar da minha vida. Porque se eu falar para Jesus, eu não quero o Senhor na minha vida, Ele não vai entrar na nossa vida. Mesmo conhecendo a nossa vida desde o momento da nossa fecundação até o momento da nossa morte, mas se nós não falarmos para Ele: Senhor, entra na minha vida, venha viver uma intimidade comigo. E a intimidade é uma via de mão dupla. Quem é casado, agora os mais novos, por favor, dão os ouvidos. Quem é casado sabe que no momento de intimidade do casal, é preciso os dois chegar ao ápice da relação. E quando os dois chegam ao ápice da relação, os dois relaxam. E quando nós criamos essa nossa intimidade com Jesus Cristo, esse amor com Jesus Cristo, nós vamos viver a nossa vida de forma leve, de forma que nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado, na nossa vida, todos os dias, porque Ele nos conhece, e o melhor, nós conhecemos Ele. Se eu perguntar: você conhece Jesus Cristo? Todo mundo vai falar: eu conheço tudo. Mas na verdade nós não conhecemos, porque o nosso encontro com Jesus Cristo não é íntimo. Muitas vezes é obrigado, muitas vezes é porque eu vejo todo mundo fazer e eu faço, muitas vezes é porque a minha família toda é católica, me levou na igreja católica e eu fiquei e acabei ficando. Vem porque vem, né? Mas não crio uma intimidade com Jesus Cristo. Ou seja, posso até deixar Ele entrar na minha vida, posso até deixar Ele estar comigo, mas eu não o conheço. Eu não tenho essa intimidade com Ele, essa intimidade que vai me trazer a paz, essa intimidade que vai relaxar o meu coração, a minha vida. E aí é o momento de todos nós abrirmos nosso coração. Isso é o momento em que nós temos que pensar: eu estou íntimo de Jesus Cristo? Ele está íntimo de cada um de nós. Agora nós estamos íntimos dele. E intimidade significa conhecer, significa estar unidos a tal ponto, como casal,
escuta aqui no sacramento do matrimônio, que vocês se tornem uma só carne, do modo que nós comungamos a Eucaristia, nós se tornamos íntimos de Cristo e nos tornamos uma só carne. Ou seja, Cristo está em nós, Cristo está nos transformando. Isso é a intimidade que Deus quer de nós. Essa é a intimidade que o Senhor espera de cada um de nós. E às vezes a gente vai criando intimidade com tanta gente, só que com quem nós devíamos ser mais íntimos, nós não somos. Nós não buscamos essa intimidade. O terceiro verbo que nosso Senhor fala para nós no Evangelho é o verbo "e elas me seguem", o verbo seguir. Para ser ovelha de Cristo, eu preciso segui-lo. Quando o marido e a mulher são íntimos, o marido quer estar sempre com a esposa, e a esposa vai onde o marido vai onde a esposa vai, porque os dois realmente são uma só carne. Segue, sente alegria de um seguir o outro, sente alegria de um perguntar para o outro. Você não pode estar junto, perguntar como foi o seu dia, o que aconteceu lá no trabalho, o que fez, o que não fez, para criar essa relação. Agora, se há uma distância, se eu não escuto, se eu não tenho intimidade, é óbvio que eu não vou seguir. É óbvio que eu não vou seguir. Por quê? Para que eu vou querer compromisso com uma pessoa que eu não escuto, com uma pessoa que eu não conheço intimamente? Para que eu vou segui-lo? E aí, uma das perguntas que nós vamos fazer: eu sigo a Jesus Cristo? E seguir aqui, o verbo seguir não é só andar atrás, mas é ser imitador. Ou seja, eu tenho as palavras, as atitudes, os sentimentos de Jesus Cristo na minha vida. Que é assim que eu vou estar seguindo Ele, é assim que eu vou ser Cristo no mundo, assim que eu vou fazer valer o sentido verdadeiro da palavra cristão, que é outro Cristo. É assim que eu vou fazer a graça de Deus acontecer. Por isso que eu te pergunto: você está seguindo Jesus Cristo? Você é um seguidor verdadeiro de Jesus Cristo? Porque quem segue Jesus vai seguir o caminho que o Mestre ensinou. Não vai pegar atalho, não vai seguir por outros caminhos, não vai buscar outras coisas. Por quê? Porque segue o caminho do Mestre. Seguir Jesus Cristo é ser imitador dele. Hoje a gente segue tanta gente na internet e fica pedindo para os outros: me segue, fazendo favor, me segue. Que há um monte de seguidor, cutuca um cacho de abelha que você vai ganhar um monte de seguidor, né? Mas Jesus Cristo, a gente não precisa seguir o perfil dele no Instagram. É nós imitá-lo, é nós fazermos aquilo que ele pediu para cada um de nós na sua palavra revelada. É simples. Eu olhar para Cristo e falar: a partir de agora eu tenho que ser assim, a partir de agora eu tenho que agir dessa forma. E quando nós somos ovelhas de Cristo e vivemos essas três atitudes, escutamos, conhecemos e seguimos, Jesus termina o Evangelho dizendo assim para nós: e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Ou seja, ninguém vai me tirar da mão de Cristo. Ninguém vai me tirar da mão de Deus. Ninguém vai me tirar do céu. Porque eu escuto, eu conheço e tenho intimidade e sigo o Senhor.
Por isso, devolvo a pergunta para vocês. Você é uma ovelha de Cristo? Não precisa levantar a mão, senão nós vamos passar vergonha. Você é uma ovelha de Cristo? Pense nisso nessa semana e procure começar a escutar, a conhecer e a seguir o Senhor. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,